E é muito bom estar com vocês. Meninos e meninas, nós vamos começar com um vídeo, antes de irmos lá para os slides, tá? E eu espero que, mais uma vez, essa noite seja edificante para vocês. E a minha oração vindo para cá é: Senhor, através do Teu Espírito Santo, cura as feridas das nossas almas. Cura. Cura, porque nós vamos falar aqui de conceitos, de abordagens, de sugestões, como eu disse, mas quem faz uma ação poderosa para abrir as caixas das lembranças e passar por uma limpeza. O Espírito Santo tem essa função poderosa, maravilhosa, e Ele sabe fazer de uma maneira única e objetiva. Então, a partir do que nós vamos trabalhar aqui, e no final, se der tempo, vou até correr aqui nos slides, porque se no final der tempo, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu estava falando com a liderança da família, de casais, e aí eu falei, vamos depois, porque às vezes eu abordo um assunto, passo rápido demais, e tem alguém que fala, Cris, o que você quer dizer com isso? Como fazer isso? Como identificar? Então, vou tentar deixar uns 15 minutinhos para quem tiver pergunta. Nós estamos em casa, levantar a mão. E aí, se tiver no meu alcance, aí eu respondo. E vocês também possam dividir, interagir. Aquilo que eu não consegui, a Soninha, aqui, terapeuta, também pode me ajudar. Eu tenho pedagogas aqui sentadas. Enfim, líder de casais também aqui. E a gente possamos ter, no final, uma troca. Pode ser? Amém? Enquanto vocês arrumam o vídeo, vai conseguir passar? Vai, oh glória, esses meninos são tops demais. Bom, ia dar um recado, mas... Então vamos para o vídeo, pode ir para o vídeo. Aleluia, acho que tem quem está em casa não consegue assistir, né? Consegue? Ai, que benção. Tá chique essa igreja. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Ó, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Entenderam a repetição de padrão? Passando de geração em geração e o mesmo comportamento. A ideia desses dois encontros é, Senhor, eu preciso fazer uma autoanálise para quebrar alguns padrões repetitivos da minha família. Eu me lembro que o meu pai vinha de uma geração de alcoólatra. Eu acho que ele era a terceira ou quarta geração, se não me falha a memória agora. E ele continuou até que se bobeasse, porque na adolescência, no período que eu estava afastada, enfim, aquilo parece que era normal, bebida alcoólica em casa. Sim, transitava, festa, churrasco. Mas graças a Deus pela conversão, mas também por uma decisão. Primeiro eu dizia para mim mesma, eu nunca vou me envolver com alguém, com um homem que sequer ele goste do cheiro da cerveja. Porque esse padrão do alcoolismo não vai se repetir na minha casa. Então, nós precisamos quebrar, nós precisamos dar um basta. Porque, Cris, mas a responsabilidade, como eu estava dizendo no começo, né, com relação à autorresponsabilidade, o chamarmos a responsabilidade para nós, e quer dizer que nós devemos, o peso recai nos nossos pais. Não, vem comigo. A ideia é entendermos que nós, como responsáveis por um cidadão que está em desenvolvimento, em crescimento, influencia demais. O que a psicanálise, alguns críticos falam de uma abordagem terapêutica chamada psicanálise, que falam que transfere, parece que a responsabilidade, tudo é culpa do pai e da mãe, tudo é culpa do pai e da mãe. Tá, não é toda a culpa do pai e da mãe. Mas nós influenciamos muito. Você pode dar vida para o teu filho, ou você pode paralisar o teu filho, até a fase da idade adulta. Hoje mesmo, eu fui em um salão e conversando com a menina, ali enquanto ela estava fazendo um procedimento, e eu disse que eu estaria aqui nessa palestra, acho que ela está até assistindo, acompanhando a gente pelas redes sociais. Enfim, ela dizia, bate bastante nos pais, ela pediu. Porque hoje, Cris, eu tenho tantas sequelas, resultado da criação da minha mãe.
Minha mãe sempre dizia: você não sabe fazer nada, você é uma atrapalhada, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. E isso eu tenho até hoje. Estou num tratamento psicológico, estou num tratamento psiquiátrico, que isso desenvolveu em mim ansiedade. E tudo que eu começava a fazer, Cris, vinha uma voz dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Resultado, respingo de uma fala da mãe que a convenceu durante o processo do desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento de habilidade cognitiva dela. Ela ouviu tanto isso que ela é extremamente insegura, ela estava fazendo um procedimento extremamente nervosa. E ali eu fiz um acolhimento com ela e disse que estaria com vocês, enfim, nesse bate-papo e reflexão. E ela dizia: minha mãe não tem noção que ela causou em mim, ela não tem noção. Só que quando eu tiver minha filha, isso não vai se repetir. Olha o pensamento dela: eu desejo que tudo aquilo que eu recebi de negativo da minha mãe, porque minha mãe recebeu da minha avó, porque minha avó recebeu da minha bisa, e isso vai acabar em mim. Vida de Maria, acaba em nós. Certa vez, meninos e meninas, o Dr. Russell Shedd, ele disse o seguinte, que nós temos 3 grandes inimigos. Os grandes é por minha conta. Ele disse: nós temos 3 inimigos. O primeiro é o inimigo do mundo, é o mundo. Nós estamos aí andando na contramão do mundo. O segundo inimigo é o inimigo das nossas almas, Satanás, o adversário. E o terceiro inimigo somos nós mesmos. E eu coloco entre parênteses e digo que o inimigo pior para lutar somos nós. Porque o inimigo do mundo, a gente já não tem mais o prazer das coisas do mundo, né, gente? Já vai, aquele que está cheio do Espírito Santo já vai, né, se afastando das coisas do mundo, enfim, nós vamos perdendo a graça pelo aquilo que era engraçado no mundo. E o inimigo das nossas almas, a gente fala: sai em nome de Jesus, ele sai. Pronto. E se tiver 1,80 m, fica ainda mais forte, ele fica com mais medo. Estou brincando, esses dias alguém estava falando: pastora, você é muito grande. Eu falei: isso é para atemorizar o inimigo da minha alma, ok? Aí Deus já me fez com 1,80 m, já forte, porque quando eu falo sai, ele já sai. Estou brincando. Mas vem comigo, é só para vocês acordarem. Mas é o mais fácil, porque ele sai em nome de Jesus. Agora em nós, sequelas dos traumas, as feridas na sede das emoções, que é a psique. Como trabalhar isso? E às vezes é difícil pararmos para analisar, porque, gente, às vezes ficamos com de falar assim: uau, eu tenho isso? E para curar, o processo da cura. Tem pessoas que fogem e se esquivam da terapia, do processo terapêutico, porque tem medo de tocar nos traumas, nas feridas. Dentro de um processo terapêutico, tem uma determinada altura que a gente começa a entrar, aprofundar mais no tratamento, e que tem paciente que foge. E aí a gente recebe as maiores, né, as diversas desculpas: não vou conseguir ir hoje. Falta, enfim, quando começa essas esquivas, eu digo: ele não está preparado ou não quer trabalhar os traumas, porque dá medo. Só que, gente, é muito gostoso passarmos por essa avaliação pessoal e falar: olha, eu preciso ser curada. No meu primeiro livro, que o pastor César me encorajou, O Relacionamento a Dois, Você e Deus, eu conto de uma experiência. Enfim, algumas mulheres que acabam, né, me acompanhando nas ministrações já ouviram esse testemunho. E eu relato neste livro um sentimento que eu não tinha ideia. Vem comigo que você vai entender. Certa vez, começando ainda o atendimento, acho que eu estava ali no primeiro ano, talvez, eu e o Luciano, nós tínhamos um Palio 99 com o capô enferrujado. Não é enferrujado, é queimado. Sabe o capô? Parece que todos os Palios, em uma época, tinha todo mundo um capô, né? Todos os Palios tinham um capô queimado. Enfim, e era um carrinho que o Luciano gostava demais. Enfim, era o Palio que nós tínhamos, saímos da faculdade, vamos, enfim, dar o primeiro passo para a vida profissional. E eu me lembro que quando eu comecei a caminhar, acho que era menos de um ano nos atendimentos clínicos, eu tinha vergonha desse carro, porque as outras terapeutas tinham os carros, né? Já estavam na caminhada profissional, enfim. E eu não colocava meu carro no estacionamento da clínica, colocava lá na esquina. E aí, meninos e meninas, teve um certo dia que eu falei: vou colocar um pouco mais para cima, porque está muito sol. E, enfim, quando eu fui estacionar, de repente chegou um carro na minha frente, enorme.
Aí, quando desceu, era minha paciente. Aí eu abaixei assim, falei, meu Deus do céu. É a minha paciente, ela não vai poder me ver nesse carro não, misericórdia. Porque o que ela vai pensar da terapeuta dela? Aí eu saí, tipo, me escondendo, dei uma volta, coloquei o carro lá na esquina, né? E aí eu vim com uma boa pentecostal, um pouco religiosa naquela época, enfim, saí do carro e com aquele linguajar, né, melancólico, tentando convencer o coração de Deus. Deus, me dá um carro. Porque eu quero te servir melhor. Eu vou num monte, eu adoro, eu busco o Senhor, eu oro, eu jejuo, enfim, né? Aquelas coisas, né, de barganha, como se isso resolvesse alguma coisa. Enfim, eu me lembro dessa oração rápida e, enfim, subindo até a clínica, atendi. Passaram-se os dias. Estava começando também os primeiros passos ministeriais. E eu me lembro que eu fui convidada para ministrar em Budas Artes. Quem conhece em Budas Artes sabe que lá é um morro, conhece? Lá é desse jeito, né? Meu Deus do céu. E aí fomos. E aí quem me ligou para fazer a agenda, né? A gente geralmente pergunta, é de uso e costume a igreja ou não, né? Porque de uso e costume a gente tira, né? Esmalte, como diz o pastor César, todo o kit de Jezabel. Enfim, quem é da igreja sabe o que eu estou falando. Enfim, aí a gente vai, né, a caráter para sentir a vontade em casa. Os meninos da Genuína de Sumaré, Deus abençoe. Guerreiros, me escutaram ontem, está hoje de novo. Aleluia. Deus é bom. Vem comigo. E aí a igreja falou, Cris, vem, porque a igreja aqui é de usos e costumes e é tal. Para quem não conhece, sabe, esse linguajar de uso e costume é uma igreja extremamente tradicional com relação às vestes, ok? Então eu falei, eu vou até de coque, pode colocar aí. Não sei, amarrei, taquei 1 quilo de gel na cabeça e fiz até um coque para ir com cara de, né, bem tradicional. Enfim. E aí eu e o Luciano foi de terno e gravata, até suspensório por baixo, daquele jeito, né? Enfim, o figurino bem de acordo com conforme nós recebemos as instruções da igreja. E aí então, entra no carro, Bíblia no colo e vamos que vamos. E durante o percurso Deus me usa. Deus hoje manda fogo naquele lugar. Não sei pequeno, manda fogo. Enfim, Deus, que hoje o Senhor... Sabe aquela oração fervorosa? Enfim, fui o tempo todo conectada com Deus e papapá e papapá. Resumindo, vem comigo. Chega o casal de pastores que nos convidou. Quando ele chega com o carro assim... A roda do carro era do tamanho do Palio. Aí ele pôs o braço para fora e disse, missionária, enfim, né? Ali já me ungiu a missionária. Missionária, me segue! E aí começamos a seguir. Só que ele, eu acho que não teve discernimento, que nós estávamos com o Palio 99. De repente nós começamos a seguir um carrão, enfim, e o Luciano, mais a doia, e vai para a segunda, e suando, e o carrinho gritando misericórdia, enfim. E o Luciano corre, porque a gente vai perder o pastor, e o pastor voando, né? Enfim. E aí, meninos e meninas, nesse momento, eu com cara de crente, roupa de crente, com a oração, né, power, com a Bíblia na perna, e Luciano lá suando a camisa e dizendo, eu vou ter que tirar esse terno, porque eu estou suando demais. Em alguns minutos, segundos, coisa de segundo, eu olhei para o céu e fiz a oração. Deus, me dá um carro. Deus, me dá um carro. Com os argumentos bíblicos, porque a tua palavra diz que onde eu colocar a planta dos meus pés será meu por herança, porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. E a gente pensa em todos os versículos bíblicos, ok? Tudo fora de contexto. Vem comigo. Fiz aquela oração breve, de repente, gente, veio uma voz dentro da minha alma e me rasgou, abriu o meu coração, dizendo, por que tu queres um carro? Nesse momento que eu escutei, foi coisa de segundo, o Luciano lá, né? Lá com a marcha, brigando com a marcha, enfim, e de olho. Nesse momento eu falei, porque eu quero um carro para poder te servir. Segunda vez, porque tu queres um carro. E a terceira vez, meus irmãos, a minha alma foi descortinada. O que estava no meu coração era um sentimento que Deus ali
trabalhou e tratou. Quando eu cheguei na igreja, já não tinha mais aquela oração fervorosa. Não sou contra a oração fervorosa, eu sou pentecostal, ok? Vocês sabem como, né? Vocês sabem. Não sou. Não é a crítica, inclusive, dos usos e costumes. Eu estou falando de uma experiência minha, que até um pouquinho de tempo, a irmã estava espiritual. Só tocou na alma. Cadê a espiritualidade? Foi embora. Por conta de uma ferida. Sabe qual era a ferida do meu coração? E quando o Senhor descortinou e eu fiquei com vergonha, eu disse, Deus, não, eu não tenho sentimento. O Senhor falou, isso é inveja. Quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, e eu conto no livro com mais detalhes, e a igreja tinha, né, os bancos, né, das pessoas, enfim, no púlpito, e eles, enfim, eu só pedi assim, eu preciso tirar um tempo de oração. Naquele momento eu cheguei no banco onde eles deixaram ser reservado para mim e chorei. E rasguei meu coração e confessei e disse, Deus, é verdade, o sentimento na minha alma chama-se inveja. Me perdoa, porque foi a luz na minha ferida, no meu coração. Enfim, ali comecei a confessar e dando nome às feridas e a pecados, porque a gente precisa dar, viu? E isso passa pela conscientização e conhecimento do que eu tenho, que preciso pedir socorro dos céus. E socorro, claro, de um profissional, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ok? Mas vem comigo. E aí rasguei meu coração. Igreja, ali houve a cura. Por que do sentimento de inveja? Por conta da rejeição da minha paternidade. Melhor dizendo, por conta da rejeição paterna. Porque qual era o sentimento que tinha dentro de mim e eu achava que já estava curada? Meu pai deixou eu e minha mãe aos 8 anos, fui morar na casa da minha avó com a minha mãe. O meu pai alcoólatra, o meu pai adúltero, o meu pai trocou eu e minha mãe. Então eu comecei a desenvolver um sentimento de rejeição, porque o meu pai preferiu isso inconsciente, depois na fase da juventude que eu fui trabalhar isso. Porque meu pai preferiu o álcool, o meu pai preferiu outras mulheres do que a minha mãe. Então nós não éramos interessantes. Por conta disso, eu desenvolvi 2 comportamentos. O primeiro comportamento, eu tinha dificuldade para falar não. Porque se eu falasse não para o presbítero Jorge, eu tinha um medo dele me rejeitar. Então eu nunca falava não para ninguém, a ponto de prejudicar a minha saúde emocional, porque era assim o tempo todo. Ou seja, o medo da rejeição. Eu não queria sentir essa dor de novo. Traumas, sequelas. E a partir daí, outro sentimento. Quando eu venho para o cristianismo, tenho uma conversão, eu tenho uma dificuldade para relacionar com Deus como pai. Eu não falava Deus, o meu pai, Abba. Não, era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Pensar que Deus seria o meu pai, ele poderia me deixar. Olha o que reverberou para a minha vida espiritual. Traumas. E a partir daí, qual era o outro sentimento dentro desse problema da paternidade? Outro problema que ramificou através disso. Deus abençoa só fulano, ciclano e ciclano, ele não me abençoa. E isso desenvolveu o quê? Inveja. Porque, Deus só abençoa fulano, né? Só fulano que vai contar testemunho, só fulano está querendo se aparecer. Lá está se aparecendo de novo. O ministério de fulano, só ele que vai. Porque Deus é assim, né? Eu nasci para sofrer mesmo, o Senhor me esqueceu, né? Uau! Até que um dia, houve a consciência, o desejo de mudar e, claro, o processo de conversão real. Meninos, meus irmãos, houve essa cura. Aí, esse sentimento que eu não tinha noção, mas só sentia. Por que o Senhor abençoou fulano? Por que o Senhor só abençoou ciclano? Quando houve a cura, deixa eu contar algo para vocês. Mudou o meu relacionamento com meu pai. Mudou. Hoje ele descansa no Senhor. Mudou. Quando eu abracei aquele negão pela primeira vez, agarrei no pescoço dele e disse, pai, me perdoa.
E ele disse: filha, me perdoa porque o pai foi covarde. Eu me lembro que minha mãe chegou na porta, meu pai com efisema pulmonar, com um balão de oxigênio, enfim. Houve ali um pedido de perdão. Neste livro eu falo sobre isso. Minha mãe chegou na porta, enfim, e falou: ô Pelé, o apelido era Pelé, né? Ô Pelé, me perdoa, eu não fui muito sábia, ok? Mas vem comigo, a minha experiência. Ali, meus irmãos, eu escutei cadeias se abrindo. Quando eu agarrei o meu pai e pedi perdão, e ele pediu perdão, e ali nós choramos. Eu nunca vi meu pai com aquele zóio vermelho, a não ser quando estava cheio de cachaça. Mas ali eram os olhos de lágrimas, e dizendo: filha, eu perdi a melhor fase da tua vida. Enfim, ali houve, meninos e meninas, atenção, o ministério fez assim, ó, mudou. Ah, Cris, mas ministério? O que tem o ministério? Minha vida espiritual transformou. E o meu relacionamento com Deus agora é outro. Por conta do quê? Por que eu estou contando esse breve testemunho para vocês? Sequelas de um trauma pode prejudicar a vida espiritual, o relacionamento em casa, sentimentos que não agradam a Deus. E talvez, se eu tivesse tido uma filha com esses traumas, eu poderia passar isso para ela. Você acha que Deus resolve tudo? Resolve não, porque deixa eu me corrigir. Deus não resolve tudo não, ok? Deus responde orações, desde que as orações estejam alinhadas com Ele, ok? As orações, propósitos estejam alinhados. Quando a gente fala assim, quando ligamos na terra e Deus liga no céu, isso quer dizer que nós ligamos o que já está ligado no céu. Não adianta falar: estou ligado aqui em algo que Deus, ok? Vocês estão comigo? Então, eu poderia ter transferido isso para uma filha. E olha a repetição de baixa autoestima, de rejeição. Você nunca pode falar não para ninguém. Olha, menina, não fale não para ninguém. Fala sim o tempo todo. E aí desenvolver outros comportamentos tóxicos, ok? Então, sequelas dos traumas que não são resolvidos. Cris, e isso para o âmbito familiar, que é o que nós vamos falar agora, ok? Aliás, vamos dar continuidade naquilo que eu já dei de introdução, contando esse testemunho. Para isso, igreja, para ganharmos tempo, eu só escrevi Provérbios 4, 23. Hoje seria o versículo, é o versículo que eu deixo para vocês, 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Provérbios 4, 23, para ganharmos tempo, depois você grifa na sua Bíblia, eu deixo este versículo para sua meditação, ok? Pode. Porque devemos guardar o nosso coração, a nossa mente, a sede das emoções, para não derramar sobre aqueles que estão à nossa volta e também para nos ajudar, ok? Para ajudar o nosso desenvolvimento, o crescimento e aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá. Nós vamos falar então o que é transtorno emocional, porque parece que quando nós não guardamos, não blindamos o nosso coração de alguns ataques externos ou internos, pode prejudicar, gerando transtorno emocional. Muitas pessoas me perguntam: Cris, em que momento eu vou buscar um profissional na área da saúde mental? E a minha resposta é sempre essa: quando você está perdendo a sua qualidade de vida. Tudo que é transtorno emocional é aquilo que rouba a sua qualidade de vida. Está roubando a sua qualidade? Já é um transtorno. Vai procurar uma ajuda, ok? De um profissional da área da saúde. Mas vamos lá. Quando falamos de uma maneira muito mais detalhada sobre transtorno emocional, quer dizer, uma modificação da saúde mental de uma pessoa, que deixa o seu bem-estar em baixa. Ou seja, uma pessoa com transtorno emocional, ela tem um problema no funcionamento da mente, um transtorno de humor, prejudica o raciocínio, os comportamentos, as atitudes e o desempenho, inclusive na vida profissional, ok? Está tendo esse rebaixamento, pronto, pode ser um transtorno emocional. A não ser se você esteja passando por um problema específico, tá? Por exemplo, uma pressão no serviço e está desenvolvendo, aliás, pode gerar um transtorno emocional, ok? Porque tem vários tipos de possibilidade para gerar um transtorno emocional.
Mas, sei lá, Cris, eu estou com o meu chefe que está sendo um problema, está me cobrando demais e eu estou perdendo o sono, por exemplo. É algo muito pontual. Está perdendo o sono? Então, faça essa revisão, tenta entender, está ligado ao chefe, então vai ter que tomar algumas atitudes, conversar com esse chefe, enfim, para não gerar esse transtorno emocional, te dar uma insônia, ok? Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje no Brasil, 12 milhões de pessoas sofrem com depressão. E nós estamos batendo na casa de 18 milhões de pessoas que estão sofrendo com uma ansiedade. E não ansiedade boa, porque todos nós temos um pouquinho de ansiedade, tá? Mas ansiedade que já gera um transtorno, gerando o quê? Fobia, gerando o quê? O pânico, aquele sensação de que vai morrer, né? A Si desencadeou por um período, né? Se ela conta o testemunho, por isso que eu tenho a liberdade de compartilhar aqui em público, mas a Si passou por um excesso de ansiedade, onde ela tinha toda a arritmia, a sudorese, né? Aquele ataque cardíaco, a sensação que vai morrer. A pessoa vai realmente para o pronto-socorro com a sensação que é infarto e chega lá, toma um sossega-leão na veia, aí dorme, aí acorda e fala, estou bem, né? E isso é a ansiedade que já é considerada como um transtorno, tá? Que é a crise de pânico, tá? Então nós estamos nessa casa, ou seja, está crescendo demais. Aguenta aí que vocês vão entender por que dessas informações. Vamos lá, e atualmente os tipos mais comuns de transtornos emocionais são a ansiedade, a depressão, o estresse, a síndrome do pânico, que é resultado da ansiedade, fobia social, transtorno comportamental, transtorno de comportamento e o toque, que nós não vamos hoje entrar nesses tipos de transtornos emocionais, mas achei válido, pode passar, trazer o que é mais falado hoje nas mídias, ok? E no final, nós vamos também, como trabalhar isso, Cris, com o meu adolescente, com a minha criança ou comigo. Ok? Nós vamos agora falar da causa e sequela geracional. Essa palavra geracional está muito atrelada ao no vídeo que nós assistimos, tá? O que vai passando de geração em geração, né? Então, por conta de um tipo de transtorno emocional que eu adquiri, que desenvolveu no meu coração por N motivos, seja biológico, seja genético, seja por conta do estresse, seja por conta de um trauma ou um conflito familiar e outros, tá? Outras situações que desencadeiam o transtorno emocional, o que pode afetar diretamente a minha família. Eu tenho um transtorno, Cris, eu entendo, sou extremamente estressado, pavio curto, não é à toa. Eu atendi um rapaz que ele, gente, extremamente nervoso. Não precisava muita coisa para ele já sair do eixo. Ele gritava com a noiva. Ele é aquele que entrava num mercado, no supermercado, e dependendo de como o caixa olhou para ele, ele já ia para cima. O porquê? Nesse caso, ok? Nesse caso, depois de um período de tratamento, eu descobri, ele confessou, foi muito difícil que ele tinha sido abusado na adolescência. Então, para ele ficava o tempo todo na defensiva, ele ficava o tempo todo armado, porque ele falava que ninguém me faz de bobo, não, porque um dia já me fizeram. E aí ele partia para briga, várias brigas dentro da igreja de dar soco na cara de irmão. E não era demônio, o pessoal expulsava e não era demônio. Era uma agressividade recorrente a um trauma. E o que isso sequelou a família? Ele não tinha paciência com ninguém. As filhas tinham medo dele. Medo, pavor. Papai está chegando, papai está chegando. O que aconteceu com as filhas? Desenvolveram o quê? Um alerta, um sistema de alerta muito grande. Não dormia, vivia com muito medo, enfim, outras sequelas por conta desse sistema de alerta. Papai está chegando e causava terror nessas crianças. E a casa, claro, que ficava em uma situação ruim, tá? E a mulher
Depois, né, casando, enfim, a mulher ficou esgotada. Aliás, deixa eu me corrigir. A namorada e a noiva, quando ele chegou para mim, ele estava noivo, mas ele tinha passado por um casamento, ok? Então, as filhas do primeiro casamento tinha toda essa sequela. E a mulher não aguentou, e a mulher estava extremamente cansada. Aí veio a noiva não aguentou. Enfim, claro, e separou, ok? Então, com a minha alma sequelada, o que pode acontecer? Primeira coisa que é muito comum não, deixa eu me corrigir. Eu tenho percebido, ok? As demandas na clínica. O inconsciente uterino, já se falam disso, ok? Alguns cientistas falam que o bebezinho ainda no ventre da mãe consegue, por exemplo, reconhecer a voz da mãe, reconhecer a voz do pai. Não sei se vocês já viram, enfim, algum documentário, que quando o pai, ele fala muito com a criança, quando a criança nasce, o pai fala, ela já esboça, tem uma reação. Então eles falam que no inconsciente o bebê, ele consegue captar algumas informações que fica alojado nesse inconsciente, e quando ele vem ao mundo, ele pode ter comportamentos que ele fala, por que eu tenho esse comportamento? Vem comigo que você vai entender. Um inconsciente uterino, que deixa, por exemplo, uma marca em um bebê, é, por exemplo, se a mãe tentou um aborto durante a gestação. Eu não quero, então tentei aborto. Ali, aquela criança, ela já está lutando com a vida. Porque ela quer viver e alguém está falando, você não vai viver, eu não quero. Quando a mãe, por exemplo, rejeita, passou por uma rejeição muito grande durante a gestação, ela libera muito cortisol. O que acontece com o cortisol? Não só a reação orgânica da mãe, como também ela deixa o útero, sabe, tenso. Sabe a musculatura, quando a musculatura fica tensa diante de uma reação estressante, de um medo muito grande? Assim fica o útero da mãe. O que acontece? O bebê, ele sente aquele útero tenso, ele começa a ter que lidar com aquele lugar apertado, incomodado, que era para ser seguro e gostoso, ele começa a sentir. Ok? Pronto, nasceu. E a informação maravilhosa quando eu falo sobre o inconsciente uterino com as mulheres é: a mamãe não queria ou não quis em algum momento, melhorando aqui a minha colocação, o papai talvez rejeitou, mas o céu olhou e disse, vai nascer. Aleluia. Porque às vezes, eu digo, né, tem pessoas que a luta começa lá no ventre. E o céu dizendo, vai nascer. Vai nascer. Mamãe, você não quer mais, vai nascer. Então isso é bom demais para quem passou por esse tipo de rejeição. Só que, qual é a sequela? Cresce uma pessoa, vamos lá, sentindo rejeitada. Aquela pessoa, sabe que sempre anda com a cabeça mais baixa, quase pede desculpa porque nasceu. Aquela pessoa que não se sente pertencente em lugar nenhum, vai em um lugar, aí fica deslocado, aí vai no outro, fica deslocado, fica num cantinho, tem dificuldade na escola para ter uma relação social, quer ficar só reservada, fala baixinho, características, tá? Fala baixinho, geralmente olha com a cabeça baixa, tem dificuldade para olhar olho no olho, é uma pessoa que o tempo todo está sentindo medo excessivo. E aí a gente para falar, uau, o pai e a mãe, eles, né, fizeram um bom trabalho na medida do possível, você teve uma boa escola, não houve nenhum trauma, não houve nenhum abuso. E por que desse medo excessivo? Talvez a luta começou lá no útero da mãe. Ela não se sente pertencente, porque dentro dela já tem, você não é amada. E lá no inconsciente, eu não sou amada. Então, o que eu estou fazendo no mundo? Então, a pessoa que tem dificuldade para interação. Dificuldade, inclusive, para desenvolver habilidades profissionais, habilidade ministerial. Ok? Isso é um inconsciente uterino. Outra coisa, comportamentos disfuncionais. Como, por exemplo, o que eu acabei de citar deste meu paciente, foi meu paciente extremamente agressivo. E isso ele respingou na casa. Porque um comportamento disfuncional, resultado do meu trauma, o que pode acontecer comigo, Cris? A agressividade.
excesso de punição com os filhos ou com o cônjuge, palavras tóxicas que eu acabei de também dividir com vocês, você não presta, você não vai dar em nada, você não tem jeito, o pavio fica curto, sem paciência, estressado, crenças centrais vai desenvolvendo nessa pessoa que acaba ouvindo o tempo todo isso, ok? E o resultado, para aqueles que estão à minha volta, a partir do meu comportamento disfuncional, baixa autoestima, excesso de ansiedade. Porque conviver com uma pessoa que tem comportamentos disfuncionais dentro de uma casa, gente, é muito difícil. E deixa sequela, deixa marcas, ok? Outra coisa, abuso. E aí o abuso, meus irmãos, não é só o abuso sexual, que infelizmente fica o meu alerta. Como nós estamos recebendo vítima da pedofilia. Como? Eu não sei se tem crescido, e eu não sei se nós estamos hoje tendo mais contato por conta das mídias, mas pais, cuidem dos vossos filhos. Nós estamos chegando, eu trabalho com uma mulher que trabalhou muitos anos no Conselho Tutelar, e a gente troca essas informações. A pedofilia tem crescido demais. Conversando com uma coordenadora de um instituto muito conhecido aqui na cidade de Campinas, eu vou preservar, enfim, por conta está sendo gravada, enfim, ela não me autorizou, eu nem perguntei se eu podia. Mas, enfim, de uma instituição, e ela estava falando da porcentagem das crianças que ela recebe vítima de um abuso. Teve um menininho esses dias, choque, e é para chocar mesmo, que estava falando, colocando a mãozinha nos órgãos e falando assim, não, isso dói, faz dodói. E outros comportamentos, gente. Nós precisamos cuidar dos nossos corações. Pais que escutam e acabam vendo pornografia perto de criança. Vocês não têm noção o que acontece com o cérebro dessa criancinha. Pais que não têm o juízo de ter uma relação íntima com a esposa. Com cuidado com os filhos no quarto do lado. Vocês não têm noção a sequela que acontece. Crianças que têm potenciais incríveis são sabotados por comportamentos nossos. Porque um dia nós não fomos curados. Mas Deus nos está dando uma oportunidade tão linda de falar, ei, eu preciso de cura. O Espírito Santo, ele pode curar. Foi a minha oração no começo, vindo para cá. Espírito Santo nos cura. Lembra quando eu falei da inveja? Ali foi uma ação do Espírito Santo, não foi da terapeuta, não. Foi o Senhor que curou. E hoje eu falo com maior naturalidade. Gente, de verdade, depois daquilo, deixa eu só entre parênteses, e para eu tomar um fôlego. Depois daquilo, Deus tirou o palio, me deixou de busão por muito tempo. E até selfie eu fazia no busão, para Deus falar assim, agora deixa eu ver se você está curada mesmo. Vai andar de mercedão, para cima e para baixo. Deus é lindo, quando Ele trata de uma vez só. E enfim, e é isso aí, é dessa maneira. E andávamos dando glória a Deus. O processo de cura. Mas, e outras coisas? De pessoas incríveis sentar na minha frente, mas porque ouviu dos pais tantas coisas, porque os pais acabavam projetando a raiva, a ira e a impulsividade de uma alma ferida nas crianças. Você é burra, não quero, não vem, e enfim, tantas outras coisas. E eu olho assim e falo, meu Deus, essa pessoa não sabe quem ela é, o que ela representa. Você não sabe quem você está criando, esse cidadão que está na sua casa. Pode ser aí o futuro Billy Graham, ou pode ser um baita representante, ou pode ser um extraordinário pai, ou uma excelente mãe, uma boa administradora de lar. Nós não sabemos quem o Senhor nos presenteou, e vocês estão tendo, vocês, né, porque eu ainda não tenho essa herança do Senhor, mas vocês que têm, vocês não têm noção quem está na casa de vocês. Um remanescente para esta geração, vocês não têm noção que Deus tem para a vida dos filhos de vocês. Mas podemos estimular ou podemos puxar para trás e o trabalho demorar. Deus vai um dia resgatar? Vai, mas precisa de todas as enfermidades na alma de quem está do seu lado. Vamos lá, vamos continuar, porque eu preciso já terminar, meus irmãos. Volta lá um pouquinho. Abusos, tá? Então, qual é o resultado do abuso? Ei, seu filho ou sua filha, ou quem está do seu lado, está tendo um comportamento da autopunição,
Está se sentindo não merecedora? Isso daqui é muito evidente, viu? Crianças que vêm de uma família de abuso, e o abuso é, como eu disse, sexual, abuso verbal, eu não disse, mas estou falando agora, o abuso verbal, a própria negligência, ok? É um tipo de abuso. Enfim, eu acho que nós vamos parar por aqui. Eu vou lembrando de outros. O que pode resultar, vamos lá, a agressividade, a autopunição, o não merecimento e a depressão. O não merecimento é aquilo, eu não mereço ser feliz. Então, o adolescente casa com qualquer um. Aí eu não mereço um homem que me honra. Por quê? Porque eu fui abusada. Isso dá tudo inconsciente, tá? A pessoa não tem essa noção. Mas eu caso com qualquer um. Então, qual é o resultado? Tinha uma menina que eu atendia, linda, uma princesa, com uma oratória maravilhosa, com facilidade para outros idiomas, impressionante, linda, mas estava num relacionamento abusivo e tóxico. Durante o processo com ela, e ela apanhava do marido, ela sofria, ela dizia, não, Cris, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não estava tudo bem. O que nós descobrimos? Ela não sentia merecedora de um casamento. Ela não tinha esse sentimento, eu mereço. Porque merecimento para ela era sinônimo de culpa. Eu não posso ter além do que eu já tenho, tapa na cara. Por quê? Era isso que eu recebi dos meus pais. Era isso. Você não merece ser feliz. Tem pai que fala isso para filha e filho. Você não merece ser feliz. E aí ela não vai buscar felicidade. E vem comigo, não é a felicidade vem comigo, não é uma felicidade que eu vou saindo buscando, que também é uma patologia, eu busco uma satisfação para a minha alma. Não, mas eu mereço um casamento, eu mereço casar com alguém que vai me honrar, que vai cuidar de mim. Enfim, eu mereço. Eu mereço um presente, eu mereço. Merecimento. Quem tem esse tipo de criação em tem outro aqui, ótimo. Os vícios. E aí os vícios a gente vai pular, porque aquilo mais ou menos, e fica muito claro para vocês, enfim, o pai tem um vício, a mãe tem um vício, a repetição de padrão, né? E gera isso numa criança, um futuro adolescente, compulsões, tá bom? E a dependência química. A outra coisa, a particularidade do casal, é aquilo que eu já pincelei, que meu coração aperta demais, pode passar. Crianças não dormem com pai e mãe, ok? Às vezes, mulher está colocando o filho para dormir com line. Ai, tadinho, eu fico com uma dó que ele fica no quarto sozinho. Na verdade, tu está querendo fugir desse marido. Aí o problema é no casamento. Aí vai para o retiro de casal, ok? Viu, marido? Fica esperto aí. Tá muito, ai, tadinho, ele está comendo. Na verdade, só está usando essa criança para poder manter a distância, ok? Criança tem uma idade ideal para dormir. Mas é muito bebezinho, então dorme no berço do lado. Mas é o quartinho da criança. E aí está com dificuldade, porque minha criança tem muito medo. Métodos para deixar a criança lá no quarto. Aí você pode dar um Google, você pode procurar um profissional para te ajudar nisso. Mas cada um com a sua particularidade. Papai e mamãe num quarto e o filhinho no outro. Eu me lembro de um problema de casal que nós acompanhamos e que o marido, com a compulsão, porque precisava de um tratamento na alma, chegava para a mulher e falava assim, mulher, vamos, vocês estão entendendo? Vamos, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vamos, mulher, vamos, mulher. Só que o vamos, mulher, não era numa sexta-feira à noite, ou numa madrugada. Vamos com os meninos gurizinhos, tudo no quintal, brincando. Aí vamos. Aí trancava-se no banheiro e o menino assim, ó, mãe... Porque fulano lá na porta. Porque fulano. Essa mulher tinha cabeça para pensar em alguma outra coisa. E aí ele chegou revoltado, porque ela começou a ficar irada com essa situação. E aí ela corria, ela corria. Mas a mulher agora está correndo para o portão. Eu falei, é lá que ela gruda no portão e começa a gritar socorro. Por que disso? Olha que falta de senso. No período da tarde, da manhã, noite, não tinha horário, com as crianças tudo acordado, batendo na porta lá do banheiro, do quarto. Mãe. E eu olhei e falei, rapaz, você tem noção do que você está fazendo com a tua família? Porque criança não é boba, não.
Engole essa compulsão um pouquinho e pensa um pouquinho, antes do teu prazer, do princípio de prazer, pensa um pouquinho no que você está resultando com o teu filho, com a tua família, e com o teu casamento, e com toda a dinâmica da sua casa. Enfim, aí o sabão ficou para ele total. Ele saiu e falou, eu não gostei desse aconselhamento não, viu? Enfim, mas graças a Deus colocou a mão na consciência e enfim, mudou, pelo menos naquela época, ok? Então, criança não dorme com os pais. Casais, casados, uma bênção, vai desfrutar de tudo aquilo que Deus abençoou, aleluia. Aleluia, mas com segurança, tá? Porta fechada, filhinhos lá no quarto, já dormindo. Ou se não, separa um dia para o casal, deixa os filhos lá com a avó, com a sogra, e fica com vocês, ficam bem lá em casa. E aí é diálogo do casal, e a gente deixa isso para um outro momento só para casais, ok? Gente, muito rápido, transtornos mentais não são frescura, ok? Porque minha menina está com uma frescura, porque eu não tive o que ela tem agora na adolescência, porque na minha época eu carregava isso, porque na minha época eu não tinha o que você tem. Não faça comparação, isso é destrutivo, porque a pessoa ela já se sente culpada pelo que ela está sentindo, principalmente no caso de depressão. Menina, mas você tem tudo, não está faltando nada. O que está fazendo é falta de fé. O que está faltando, melhor dizendo, é falta de fé. O que está faltando é serviço, porque quando eu era da sua idade, eu ia para a roça e não tinha essa depressão. Será? Será? Então, transtornos mentais não são frescura. Precisa ficar atento com a mudança comportamental do teu cônjuge e dos seus filhos. Vamos lá, criança está tendo mais dificuldade na escola, está batendo muito em outras crianças, está tentando se machucar, evitando amigos e famílias, passando por uma mudança de humor frequente, ou deixa eu ler melhor, A criança está passando por mudanças frequentes de humor, a criança está preferindo o isolamento, são alguns dos comportamentos que você precisa ficar atento, ok? Vamos lá? Agora eu vou encerrar, porque o meu horário já está avançando. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Vamos lá, eu vou já para o final. Nós devemos preservar a nossa família. Cris, eu ouvi tudo isso. Eu consegui identificar algumas coisas, e o que eu devo fazer? Primeiro, busque ajuda. Pare com o preconceito e a resistência. Psicólogo é coisa de doido. Psiquiatra é para maluco. Eu não sou doido, eu não sou maluco. Porque, enfim, pare. Vai ficar maluco quem está do teu lado, do teu jeito. Ok? Toma uma medicação. Esses dias teve um irmão que falou, louvado seja Deus pelo fluoxetina, pastora. Eu falei, aleluia, isso mesmo, mulher, e não para de tomar esse fluoxetina, porque sem o ansiolítico a mulher vira uma bênção em casa. Aí com o fluoxetina ela fica mais calma, aleluia. O varão estava louvando a Deus pela medicação. Toma, se precisar toma um Rivotril para dormir, que tem? Porque eu vou me achar que sou louca. É louca você sem o Rivotril. Por conta das nossas feridas. Então, busque ajuda. Quebra as resistências. A farmacologia está uma bênção. Hoje tem os antidepressivos, os ansiolíticos, está uma bênção. Ok? Peça perdão. Pai, mãe, vocês não têm noção. Isso não desconstrói quem vocês são. Errou? Peça perdão para o filho. Abraça. Gente, quando eu abracei o meu... Minha mãe é muito do toque. Minha mãe é extremamente carinhosa. Mas quando eu abracei o meu pai, isso foi curador para a minha alma. Então abraça os filhos. Mãe, vai estar barbado, está grande. Abraça sim, barbado. E você, filhos? O pai é um ogro. Vai você, abraça você. Você é crente, está cheio do Espírito Santo, está buscando a cura. Chega lá e fala, pai, coroa, tu é uma bênção. E depois sai correndo, porque às vezes a gente tem medo da reação, Enfim, passa a mão na cabeça do coroa lá. Isso é um presente de Deus. Mas agora, pai, mãe, toque os nossos filhos com carinho, sabe? Filhão, você é uma bênção. Demonstre com palavras. Isso é extremamente importante. Vai ajudando na construção do nosso eu, da nossa identidade. Ok? Mas eu tenho dificuldade. Então quebra a dificuldade.
Como? Buscando ajuda, orando, vindo falar com os pastores, com o pessoal da família, enfim. Ok? Abraço, harmonia que deverá reinar no seu lar. Isso quer dizer que, uau, é paz e amor o tempo todo na minha casa, Cris. Na tua casa é assim, quero ver se na tua casa é assim. Gente, vamos lá. Não. Tem momentos, oscilações, que o apóstolo Paulo vai falar de oscilações, quando fala irai-vos, mas não pequeis, é oscilação. Tem mulher que passa por um período de TPM, é hormonal. Às vezes o camarada chega para mim e fala, Cris, essa mulher ela está possuída. Eu falo, não, é alteração hormonal, está tudo certo. A mulher na menopausa, só o sangue de Jesus, ela mesmo briga com ela, né? Mas os homens na andropausa fica terrível. Sabe aquela coisa de falar assim, teu pai tá velho. É andropausa, ele está entrando, ele fica também chato, né? Não pode ter uma luz acesa que aí ele fica falando aquilo a vida toda, porque a luz está acesa. Ele já apagou, todo mundo já entendeu, mas ele faz questão de falar 5 horas. É andropausa isso, tenha paciência. Enfim, não, tem momentos hormonal, tem momentos de irritabilidade, estresse, mas é como eu vou fazer, não como o mundo faz. Nós aprendemos a semana passada, mas é como eu vou fazer. Então, nesse período que eu já reconheço que eu não estou bem, eu falo, Luciano, não vai dar ruim. E aí que eu faço? Sento e pego uma lata de leite condensado e ponho Nescau e quebro um monte de bis. E quando ele vê eu fazendo esse goró, essa gororoba abençoada, ele fala, ela não está bem, deixa ela comer quietinha. E como? Com uma caixa de bombom do lado. E o Luciano, quando ele não está bem, ele é nervoso, ele é bravo. Vocês acham que o Luciano é aquela? Não, ele é nervoso. Mas enfim, ele é normal, melhor dizendo, né? Enfim, e quando ele não está bem, aí ele já bota uma meia no pé, já bota um shortinho assim, e ele vai correr. Por isso que não engorda, né, gente? Vai correr. Aí ele chega suado. Agora sim, agora vamos conversar. Pronto. Formas. Cris, mas você sempre faz isso? Não, tem alguns momentos que eu preciso falar, Lu, eu preciso respirar, porque vai dar uma DR e não vai ser nada de crente. Às vezes, meu irmão e minha irmã, eu estou lavando lá a Ariana a panela, e a vontade é de, receba! A vontade é essa. Que ele às vezes fica de bico, de tromba, aí fica mais fechado, né? Enfim, explorar e conhecer um outro, viu? Isso é muito importante. Às vezes dá vontade, mas nós vamos fazer? Não. Então é diferente, eu sei que vou falar, e vai sair coisa que não é para sair, na hora da ira. Zip zap. Então eu desconto a panela fica areadinha, tudo lindo. Aí todo mundo fala, Cris, areou, que é uma beleza, mal sabe. O motivo, a panela está resplandecendo, fica toda a minha atenção ali, entendeu? Por que a Cris está falando isso de uma forma muito didática para vocês? Eu não estou levantando uma bandeira de um casamento e uma família perfeita. Não. Nós temos as nossas limitações, mas nós podemos deixar isso um pouco mais leve. Procura uma atividade para você fazer que, todo aquele cortisol, aquela adrenalina que está a ponto de explodir, vai extravasar. Não tenha medo de falar assim, eu não vou conversar agora, porque agora não vai dar certo. É melhor a gente ficar em silêncio. Não tenha medo de pedir perdão para o cônjuge, para o filho, voltando para a questão dos filhos. Filhão, me perdoa. Filha, me perdoa, o pai era ignorante. A mãe era ignorante, não tinha o conhecimento que vocês estão tendo agora. Abraça, ok? É possível e ressignificar, que eu não coloquei ali, é muito importante. Ressignificar é dar um outro olhar, um outro sentido para aquilo que te fez machucar, ok? Meninos e meninas, 9h30, eu vou precisar parar, porque nós vamos tirar um momento do ofertório, mas eu vou abrir, talvez 2 minutinhos, eu acho que não vou abrir para perguntas, está muito tarde. Mas enfim, quem tiver, talvez, Cris, eu tenho uma pergunta, entra lá, sei lá, nós somos de casa, né? Tem alguém, verdade, alguém tem uma pergunta para fazer?
Não, né? Seus caras de pau. Então tá. Ah, tem? Ai, meu Deus, Valdenes. Vocês que estão em casa, vocês não sabem quem é o Valdenes. É uma bênção pra gente. É uma bênção. É o líder de casais. Casais não. Casais. Líder de casais. Isso. Diga, meu querido. Boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. A revolta dela e a angústia dela está muito envolvido com a existência. Por isso que é importante, pais adotivos, eu acho lindo, o Luciano tem um sonho de adotar muito, muito, muito grande. É muito nobre esse comportamento. Precisa trabalhar essa criança ali na primeira infância dela. Porque para estabelecer vínculo, mas não roubando a história dela. Vamos supor que essa criança, ela veio para a família num lar ali com 2, 3 anos, na primeira infância, e só na fase adulta ela descobre que ela foi adotada. Foi um rapto da história dela. Aí a angústia não é a angústia diretamente com os pais, eu odeio vocês, mas é, por que vocês fizeram isso comigo? Porque tudo que ela construiu como uma verdade. Aí da noite para o dia, tudo aquilo já não é mais uma verdade. Desconstruiu. Então, peraí, quem eu sou? Então, será que eu posso confiar em vocês? Porque agora vocês estão passando essa informação que é extremamente importante para a minha existência, para a minha identidade. Então, existem, meninos, sentimentos que eles são expressados na agressividade, mas a dor não é necessariamente direto. Vamos lá, deixa eu me fazer entender. Eu tenho, às vezes, sei lá, um sentimento para com a Bia, né? Um sentimento que eu não consigo definir, mas eu acabo agredindo a Bia. Mas, na verdade, eu não estou agredindo a Bia diretamente. É o resultado do meu sentimento, da minha angústia, que vem, e aí eu desconto na Bia, entendeu? A Bia, ela passa a ser o ponto, a referência da minha angústia. Então, o filho adotado, ele acaba descontando isso nos pais, porque é o ponto-alvo, faz parte da história dele, entende? Mas a revolta não é porque eu simplesmente te odeio. Pode até surgir essa palavra, eu te odeio. Não, mas não é eu te odeio. Peraí, eu estou odiando o fato que vocês estão me contando agora. Porque me pegaram de surpresa, desconstruiu todo o meu mundo, a minha identidade, quem eu sou, por que eu fui adotada, por que eu fui rejeitada, por que meus pais me deixaram. E aí vem um monte de questionamento na cabecinha de uma pessoa que foi adotada. Então, eu costumo incentivar os pais, vai contando, vai trabalhando isso com a criança de uma forma lúdica, às vezes até com uma intervenção terapêutica, para que a criança possa entender, olha, eu tenho minha história aqui, mas eu também venho de uma outra história. Aí isso não pesa, tá bom? Mas, olha, eu atendi muitos adotados, muitas crianças que foram adotadas. Na fase da adolescência, que é a transição, eles ficam em busca dessa identidade, da história deles, porque um ponto de interrogação surge no coração, porque ainda está no período ainda do desenvolvimento, da maturidade, aquela questão do cérebro que ainda não se formou, ainda é muito imaturo. E nesse período, muitos questionamentos acontecem. E um menino ou uma menina adotada, ele precisa saber por que ele foi deixado, por que o pai ou a mãe biológica não quis ficar com ele. E essas perguntas abrem essa lacuna para essa angústia. Ok? Respondido? Respondido? Ok? Vamos lá? A última pergunta. Ali, pequenininho, né? Sim, sim. Essa resposta ainda não foi fechada entre os neurocientistas, os psicólogos, aqueles que estudam comportamento. Mas algumas evidências, ok? E aí, com muita cautela e responsabilidade, dividir com vocês o que nós, como especialista da área da saúde mental, tem de informação e de busca, tá? Quando a criança já aparece com característica ali na primeira infância, não foi abusada. E, vamos lá.
O abuso, sim, é um dos índices fortes para que a pessoa entrar por essa busca, ok? A menina que foi abusada, o abusador, a figura do homem, passa a ser ruim. E, enfim, o vilão da história. Então, por que eu quero um namorado? Se o homem me machuca, aí eu descubro que uma amiguinha me abraçou e aquele abraço foi gostoso, então eu não quero saber do homem, porque o homem me machuca, ok? Então, sim, muitas pessoas que acabam indo, né, para a homossexualidade é porque foram vítimas de um abuso sexual. Outra questão é um abuso comportamental dos pais, tá bom? A gente olha e fala, não houve. O quê? O pai incentivando o menino a gostar de menina fora do tempo. Por exemplo, eu tive um paciente que o pai levou ele para um prostíbulo aos 5 anos, porque disse que ele tinha que ser macho. Ele foi, enfim, causou um trauma. E ele falou assim, eu lembro daquele bichão vindo, que é a mulher, né, e não entendendo as coisas. E, para mim, mulher é isso aí, né, uma bruxa, né. Então, a figura da mulher ficou totalmente distorcida. Ele vai ter princípio de prazer por mulher? É a bruxa, né. Enfim, não foi condicionado desta maneira, irresponsável, não foi estimulado com materiais impróprios, enfim, nasceu. Cristo fez tudo isso, enfim, e ele está sendo um homossexual. Alguns especialistas dizem que está relacionado ao hormônio. A mulher, quando está ali grávida, ela deseja tanto uma menina, que ela começa a produzir hormônios femininos, e aquela criança que está no feto, ela acaba recebendo muito mais hormônios femininos, mas volta a falar, isso tudo é especulação, estudo, argumentos, e tem outras coisas novas chegando por aí, ok? Com relação a essa escolha, tá bom, sexual das nossas crianças. Mas está ligado à ideia dessa questão hormonal. Ou lembra do inconsciente uterino? A mãe já começa a tratar essa criança como um menino, né? Como menino, e essa menina tem um inconsciente que ela diz, eu preciso ser menino para minha mãe me amar, porque eu sou menina. E isso tudo é possibilidades, ok? Porém, quando chega para mim, eu nem sei se isso... Vamos lá. Quando a pessoa chega para mim, eu preciso tomar cuidado para poder falar isso com vocês, para não interpretarem de uma maneira distorcida. Quando chega essa demanda para mim, é alguém que deseja mudar o comportamento. Quando essa pessoa chega para mim desejando, Cris, eu assumi a minha homossexualidade, mas hoje eu quero descobrir por que eu estou sendo assim. E aí eu quero passar por uma mudança. Por quê? Porque agora eu sou cristão, porque agora eu me entendi, porque eu quero, ok? Então chega para mim. Quando chega para mim, qual é a minha fala? Você está sendo homossexual, mas talvez você não seja. O estar é passageiro, você só está homossexual. E você não seja. E aí nós vamos resgatar, ok? E nesse resgate, às vezes, até um comportamento dos pais, ok? Por exemplo, estimulam a criança nos brinquedos, né? Enfim, nos desenhos. Cris, tem como mudar comportamentos? Ou a partir da escolha. Sim, a criança, seja no inconsciente, que a mãe mandou muitos hormônios femininos lá no inconsciente, mas nós cremos e acreditamos na mudança dessa pessoa, ok? Quando eu quero, quando eu desejo, passo pela escolha, sim, mudança comportamental, mudança de pensamento, trazendo à luz da consciência aquilo que está lá no meu inconsciente. O que está no meu inconsciente? Será que sua mãe desejou muito uma filha? E você, para sentir amado, precisava ser uma menina? Então, você está sendo por conta desse motivo? Vamos explorar mais isso? A mamãe te ama do jeito que você é, ok? Faz sentido? Ainda não tem algo fechado, mas tem muitas teorias, estudos com relação a isso. Eu estou sendo, o porquê que eu estou sendo na minha primeira infância, sendo que eu não fui estimulado em nenhum desses itens que você disse, e outros, tá bom? Porque às vezes tem alguém na internet que fala, Cris, tem até outros estímulos, outras possibilidades que eu não falei aqui, e que a criança não passou por esses estímulos. E gosta muito mais das coisas do universo feminino do que do universo masculino. Teorias, possibilidades. Ok?
Mas tudo isso, um trabalho em conjunto com a família, tudo isso acaba sendo mais assertivo, mais saudável, por toda a característica da família a partir da escolha, da dinâmica de como a família quer se estruturar. Ok? Meninos, fiquem de pé, nós vamos orar. Foi um momento que eu espero que tenha sido edificante para vocês. Mais uma vez eu tive que correr. Antes de passar para si, eu nem vou fazer oração com vocês, eu vou deixar para a diaconisa Silene para conduzir. Eu vou pedir 2 favores para vocês, tá bom? Você e você que está aí em casa, ok? O primeiro é um convite, tá? Para você que é mulher de pastor, você que é pastora e você que é casada com presbítero, dia 10/12, aqui na Genuína nós teremos um encontro especial de uma imersão para vocês, ok? Maiores informações, entra lá no oficial Cris Silva e você vai ter as informações, telefone, assim também está me ajudando a divulgar esse evento de imersão, que nós vamos trabalhar temas, como nós trabalhamos hoje aqui, mas bem específico com a família pastoral, com a família de uma liderança, para ajudar no dia a dia. Vai ser uma tarde maravilhosa, a Débora Gonçalves vai estar aqui ministrando para a gente de uma forma geral, depois a gente vai para os pequenos grupos espalhar aqui pela igreja e vai ser uma benção. O segundo pedido, menina, é um pedido de ajuda, ok? O pastor César me encorajou a fazer isso, e como eu estou em casa e no canal do meu pastor, eu vou ser ousada, assim como eu pedi ontem em Sumaré, para que você entra lá no YouTube e me procura, pastora Cris Silva. Você nem precisa acompanhar todos os conteúdos, tá bom? Não quer. Mas, qual é o pedido de ajuda? É que você se inscrevendo, a gente atinge lá, eu acho que 1000, né, Bruno? 1000, né? 1000, Bruno está me ajudando, a gente vai preparar alguns conteúdos legais. Uma bênção, a empresa A3B. Procura nas redes sociais também, tá me ajudando. A gente precisa bater no 1000 inscritos lá, para a gente começar também a produzir os nossos cultos ao vivo pelo YouTube. E aí eu nunca divulguei o canal, nunca falei, a não ser uma arte ou outra que eu ponho lá no meu Instagram, e aí está com 600 pessoas. E aí o pastor falou, se você não divulga, está com 600, então divulga o teu canal, que aí é mais rápido e a gente começa a transmitir também, igual a Genuína de Campinas, a sede, os nossos cultos online, tá bom? Então me procura lá, pastora Cris Silva, se inscreva e se Deus quiser, junto com a empresa lá, a A3B, a gente vai fazer um conteúdo para edificar o teu coração. Amém? Tenha essa liberdade porque eu estou em casa, sei que vocês estão me ajudam, me apoiam, enfim, aí por isso que eu me sinto à vontade de pedir essa ajuda para vocês e, claro, fazer o convite para as mulheres de pastores. Certo? Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações e que possamos crescer na fé, no conhecimento e sermos curados para gerar pessoas curadas que estão à nossa volta. Amém?